Oi, irmãos, tudo bem? Amigos, nós estamos aqui novamente para aprendermos juntos da palavra do Senhor. No domingo passado, nós vimos que a vida cristã significa viver em modo de missão. Ok? Vou ler o contexto lá de Filipenses 1, 12 a 18, aquele trecho que a gente viu, onde Paulo, preso lá numa prisão romana, na sua prisão romana domiciliar, escreveu o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Nós vimos uma série de princípios nesse trecho, na vida ali do apóstolo Paulo, que nos ensinam o que é uma vida vivida em modo de missão. E hoje vamos continuar fazendo isso, só que vamos entender que viver desse modo, em modo de missão, nos protege de grandes problemas dessa vida também. Por meio do crescimento espiritual à semelhança de Cristo, por meio de um crescimento que evita a nossa estagnação, evita a vida voltada para nós mesmos. Então, o título dessa mensagem, assim como da semana passada, é Viver em modo de missão é o que protege o cristão de uma vida em vão. Parte 2, certo? Então vamos ver hoje princípios de Filipenses 1, continuando nesse mesmo capítulo, só que o 19 e 20, versículo 19 e 20. Baseado no versículo 19, o primeiro ponto que eu queria salientar aqui é que viver em modo de missão produz segurança no viver. Filipenses 1,19, Paulo continua e fala o seguinte, ele está falando do regozijo que ele tinha, de saber que o evangelho estava sendo pregado, e ele diz o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Quando a gente lê esse trecho, a gente tem que entender ou relembrar que a vida cristã significa viver para aprender na Bíblia sobre a vontade de Cristo, a fim de obedecer a Bíblia para realizarmos a vontade de Cristo. Isso é ser um discípulo de Cristo, né? Aprender, né? Ou ensinar a obedecer. Isso é ser discípulo. E viver como discípulo de Cristo só pode acontecer segundo os recursos que Cristo nos concede. O que Paulo está dizendo aqui, sendo impossível conseguirmos viver segundo nossas próprias forças, entendimento e até isolamento. Okay? Um cristão que está vivendo e até sofrendo para fazer a vontade de Deus, como era o caso do nosso irmão Paulo ali, tem certeza de que só poderá sobreviver na dependência dos recursos infinitos e infalíveis de Deus. E Paulo menciona aqui a oração e o Espírito Santo. Claro que a gente tem muita coisa a falar sobre esses dois temas da Bíblia, né? A oração e o Espírito Santo, mas nesse contexto, para efeito dessa mensagem, queria pensar na oração, em primeiro lugar, como aquele aspecto do envolvimento da igreja na nossa vida. É o que Paulo fala, a súplica daquela igreja por ele. O termo súplica, que Paulo usa aqui, indica que devemos pedir a Deus pelas necessidades de alguém, do mesmo jeito que pedimos pelas nossas maiores necessidades. Era assim que Paulo encarava a oração. Você percebe quantas vezes Paulo ora pelas pessoas, pelos irmãos, por situações, porque ele realmente acreditava nessa oração intercessória, acreditava
que a súplica de alguém a favor de outra pessoa, de um cristão, Deus usaria aquilo para fazer cumprir a sua vontade. Os motivos de nossas orações indicam nossas reais preocupações. Isso é muito importante. E porque tudo isso indica como nossa vida está sendo usada. Se está sendo usada para o que Cristo quer para nós ou para o que nós queremos nessa vida. E Paulo também fala do Espírito Santo. Essas duas coisas estão relacionadas, a oração e o Espírito Santo. Mas eu queria que a gente pensasse no Espírito Santo, assim como a oração foi envolvimento da igreja ou dos outros cristãos na nossa vida, o Espírito Santo é envolvimento de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é a maneira de Jesus permanecer em cada cristão. Lembra que Jesus falou lá em João 14, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos? É a maneira de Jesus permanecer em cada cristão, de modo que cada cristão experimente em sua própria vida o mesmo poder sobrenatural de viver neste mundo que o Senhor Jesus experimentou. E participe na continuação das mesmas obras que Jesus realizou na redenção das pessoas. Claro que não é a obra redentora do Senhor Jesus específica a ele, a gente sabe disso, mas a nossa participação, como Paulo estava ali participando e estava encorajando aqueles cristãos a fazer a mesma coisa, é por meio do Espírito Santo que a gente vai fazer isso, daquele que habita em nós. Vou ler o trecho de João capítulo 15, verso 26 e 27, que Jesus está explicando para os discípulos ali. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Paulo sabia e dependia do relacionamento com o Espírito Santo, que veio enviado por Jesus, né, inaugurou a igreja lá em Atos 2, para que houvesse o testemunho de Jesus continuasse nesse mundo e alcançasse, inclusive, a nós que somos cristãos hoje, no tempo de hoje, né? Então, no plano de Deus, ele decidiu que o Espírito Santo teria um papel ativo e visível por meio da comunhão entre os cristãos ao se dedicarem à obra de Deus. Você pode ver isso lá na definição de Deus em 1 Coríntios 12, a distribuição dos dons. Interessante como a gente está vivendo um momento agora como igreja em relação a alguém muito amado de nós, que é o nosso irmão, pastor Calvin. Você percebe, não sei se você reparou, essa semana mesmo ele enviou um áudio, e é interessante como a gente vê esses dois elementos, da oração e do Espírito Santo, juntos. E o Calvin ele tá expressando gratidão, né? Ele lutando com a doença que ele está lutando, está expressando gratidão às orações, especialmente pelo que Deus está fazendo em sua vida. Isso indica o desejo desse irmão ser cada vez mais parecido com Jesus. Porque se você repara, ele está agradecendo, ele não sabe o que qual vai ser o desfecho dessa enfermidade. Estamos todos orando pela cura, para Deus continuar fazendo com que o câncer diminua até desapareça. Agora é interessante que a ênfase do que esse irmão colocou lá no seu áudio é que ele está agradecendo pelo que Deus tem feito na vida dele. Indica a sua própria experiência de que confiar em Deus nunca falhou. E seu louvor a Deus, como a gente sabe que esse irmão tem vivido também dessa forma, indica sua própria experiência de que confia que Deus sabe o que está fazendo. Nenhum de nós louva a Deus, irmãos, numa situação difícil, se a gente não confiar em Deus, não confiar no que Ele está fazendo, não souber que Ele sabe exatamente o que está fazendo na nossa vida. E em tudo isso a gente vê o que? O Espírito Santo sustentando a vida desse irmão e produzindo seu fruto visível. A gente tem visto reações divinas, né, reações sobrenaturais, espirituais aos problemas, reações de amor, de alegria, de paz, de paciência no meio do que ele está passando ali.
e que são contrárias às obras da carne. Quando não é o Espírito Santo que está conduzindo a vida, as reações são reações humanas aos problemas. Que naquela lista de Gálatas 5 também são iras, inveja, feitiçaria, idolatria. Uma pessoa lutando com uma doença, por exemplo, vai ficar irada, vai ter inveja de quem não está lutando com aquilo. Feitiçaria, eu penso, a pessoa tentar de tudo para ser curada. Aquela expressão, né? Vender alma para Deus e para o diabo. Então, não é isso que nosso irmão está fazendo. Ele está buscando a Deus e está cada vez mais grato pelo que Deus tem feito, mesmo sem saber o que Deus faria. Agora, interessante, irmãos, quando dependemos pouco dos recursos de Cristo, significa que estamos vivendo pouco como Deus quer e muito para o que a nossa carne e o mundo quer. Viver para nós mesmos não necessita dos recursos de Deus, pelo contrário, a gente nem vai querer que Deus se envolva em nossos planos, não é? E aos poucos perdemos a vontade de buscar a Deus, perdemos nossa intimidade com Ele, perdemos a segurança em viver nesse mundo. Então, o resultado de depender de mim mesmo é produzido e limitado por minha capacidade e tem que ser mantido pelas minhas forças, que logo fraquejam. Por outro lado, o resultado de depender dos recursos de Deus é produzido por Deus, segundo o poder ilimitado de Deus, né? E é mantido pelo seu poder e propósito em tudo que ele faz. Que tem a capacidade, Deus tem essa capacidade, eu não tenho, você não tem, mas Deus tem a capacidade de atingir plenamente a finalidade de tudo aquilo que ele faz, inclusive que ele faz na nossa vida. Então, a proteção contra os obstáculos da vida cristã é utilizar habitualmente os recursos de Cristo. E Paulo está mencionando aqui como ele dependia da oração daqueles irmãos e dependia do Espírito Santo. E depender dos recursos de Deus é, na verdade, depender de Deus e confiar que Deus suprirá nossa maior necessidade. Qual é a nossa maior necessidade? É crescimento espiritual, ou seja, é santificação. Não são as coisas acabarem do nosso jeito. A palavra que Paulo usa ali, me redundará libertação, a palavra usada, libertação é usada também para salvação. Mas no sentido de que a situação dele, não importa o que aconteça, vai cumprir o propósito que Deus tinha para aquela situação. Ele vai se tornar o que Deus preparou para ele. Interessante o trecho de Romanos 5, 3 a 5, vamos pensar nisso juntos um pouquinho, que é muito importante, ele está falando mais ou menos da mesma coisa. Muito importante aqui, Romanos 5, 3 a 5, e não somente isto, Paulo está falando da justificação que a gente recebe em Cristo, mas ele fala não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos prestar bem atenção, pensando nesse trecho, que ele mostra o seguinte: todo cristão irá crescer à semelhança de Cristo. Ele foi justificado, ele foi salvo por Deus para isso. Agora, para que isso aconteça, Deus nos dá a tribulação. A palavra tribulação vem de um contexto usado era usada na prensa de uvas ou de azeitonas, para que fosse, quando aquele fruto fosse prensado ali, fosse esmagado, o suco, o que há de valor naquilo saísse ali, fosse utilizado, e o que não prestasse fosse jogado fora. A tribulação tem esse papel na nossa vida. A tribulação é o meio de Deus estabilizar a nossa vida. A gente não gosta, mas é o meio de Deus estabilizar a nossa vida. Por isso que ele fala, a tribulação produz perseverança. Perseverança tem essa ideia de produzir estabilidade, de produzir uma vida de paciência, de constância diante de Deus. Por quê? Porque ela nos faz acessar os recursos de Deus para viver, para essa produção de frutos de Deus em nós.
Lembra da parábola do bom semeador? Na hora que Jesus fala do bom solo, da boa terra, é justamente isso. O bom fruto, o fruto de 30, 60, 100 para uma semente, é produzido na perseverança. Muita coisa tem que acontecer com aquela semente para que ela produza aquilo que ela precisa produzir. Então, quanto mais tribulações enfrentamos e utilizamos os recursos de Deus, mais nosso caráter vai sendo transformado. E aí, essa palavra é o significado dessa palavra experiência. Percebe essa sequência? Tribulação produz perseverança, ou seja, uma estabilidade na vida, em a gente acessar os recursos de Deus, em parar de achar que é estranho o que Deus faz na nossa vida, mas ele é o processo para nos aperfeiçoar. E quanto mais a gente enfrenta a vida dessa forma, usando os recursos de Deus, mais experiência, ou seja, mais nosso caráter vai sendo transformado. E quanto mais transformação de nosso caráter nas diversas situações e relacionamentos da nossa vida, maior expectativa e motivação de que a nossa salvação iniciada por Cristo irá produzir a santificação total prometida por Cristo. E aí é o significado dessa palavra esperança que Paulo coloca. E Paulo mostra o seguinte, que essa esperança nunca falha, ou seja, não confunde, porque todo esse processo é garantido não pela certeza de que eu vou sempre fazer o que é certo, que meu desempenho vai dar conta, mas é garantida pela certeza absoluta do amor de Deus por aqueles que ele salvou. Está lá em Romanos 8,32, não é? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pergunta retórica. É garantido que Deus vai nos dar. Aquilo que mais evitamos, irmãos, ou seja, as tribulações, é justamente o meio de Deus nos trazer para mais perto dele, a fim de provar ao cristão que viver para Deus, que seu amor, que vive para Deus, que o amor de Deus em relação a ele é seguro, suficiente e transformador. Por isso que o cristão não pode nem deve evitar a tribulação, porque ele sabe que Deus vai usar aquilo como meio de transformar a sua vida. É a tribulação que faz isso. Não é simplesmente a tribulação que vai produzir, eu quero passar pela tribulação para me livrar dela. Mas a tribulação vai ser uma prova de que Deus me ama, de que que seu amor é suficiente, que ele está me transformando. E Paulo, então, sabia que por meio dos recursos de Deus a seu dispor ali, usando a vida dos cristãos e o Espírito de Deus, aquela situação toda resultaria em libertação. Podia estar falando tanto da libertação ali da prisão romana, seja esse aspecto da sua libertação para uma santificação, que essa palavra também é usada nesse sentido. Ok? Agora o segundo ponto é que viver em modo de missão é engrandecer a Cristo em seu viver. Filipenses 1:20, Paulo escreve o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está dizendo que todos os seus sentimentos e anseios mais profundos, é o significado dessa expressão ardente expectativa e esperança, estavam fundamentados na certeza absoluta de que Deus continuaria agindo em seu favor, a ponto de nada o impedir de continuar vivendo conforme o seu maior interesse na vida, que era o de engrandecer ao seu Senhor e Salvador. Muito importante notar que a questão de Paulo não ser envergonhado está conectada ao fato de engrandecer a Cristo. Vamos entender isso aqui, que é muito importante. Esse assunto da vergonha é um assunto muito repetido no Antigo Testamento, no Novo também. E isso que Paulo está falando se baseia em um trecho lá de Isaías 28:16. Essa é uma passagem que explica
que os líderes de Jerusalém ali, os líderes de Jerusalém se sentiam seguros numa determinada época ali do profeta Isaías, por terem feito aliança política com o Egito. O mesmo Egito de onde eles tinham sido libertos séculos antes. Eles acreditavam que poderiam fazer essa aliança e que estariam seguros. E eles queriam fazer essa aliança contra o exército da Assíria que estava para invadir ali. E Deus, que Deus já tinha falado para o seu povo, que ele é o único responsável por cuidar do seu povo, os repreende, dizendo que a segurança deles estaria no fato de que ele enviaria o Messias como uma pedra angular, sólida, na qual todo aquele que crer não será envergonhado, no sentido de Deus ser o único refúgio seguro para todo aquele que nele crê. Então Paulo tem isso em mente. Paulo está preso e ele está prestes a enfrentar a sentença do tribunal romano. E o que Paulo está dizendo é que ele não tinha medo desse tribunal, nem do que poderiam fazer a ele. Paulo sabia que, na verdade, só há um tribunal perante o qual o homem precisa se preocupar e deve tremer e temer. É o tribunal do Todo-Poderoso e Eterno Deus. E Paulo sabia que não precisaria mais temer ser condenado nesse tribunal, porque Jesus fora condenado em seu lugar. O Evangelho é isso. E Paulo sabia que, como cristão agora, ele também não tinha medo do tribunal de Cristo. Lembra aquele tribunal de Cristo de 2 Coríntios 5,10? Que é um tribunal que Deus preparou para o cristão, para avaliar a fidelidade do cristão. E por que Paulo não tinha medo também desse? Porque sua vida era caracterizada por engrandecer a Jesus, e por causa disso ele não vivia preocupado com sua situação. Seu foco estava em engrandecer a Cristo. Por isso ele não seria envergonhado, porque ele ia continuar fazendo isso. Ele tinha certeza de que Jesus cuidaria dele, a fim de que ele continuasse engrandecendo a Jesus. Paulo está dizendo para nós o seguinte: eu sou aquele cuja reputação só pode ser conhecida e só pode ser apreciada se você conhecer e apreciar a reputação de Jesus Cristo. Paulo está falando, desde a minha conversão, eu não envergonhei a Cristo, porque nunca tive vergonha de Cristo. E ainda mais agora, com mais ousadia, não envergonharei a Cristo. Pelo contrário, o Senhor Jesus será muito mais exaltado, seja por meio da minha libertação da prisão, seja por meio da minha morte, não importa o que acontecer, eu tenho certeza que eu vou continuar engrandecendo a Cristo. Minha reputação está atrelada a dele e por isso eu não serei envergonhado. Eu vou fazer exatamente o que Cristo quer que eu faça da minha vida. E aí a gente faz bastante sentido aquele trecho bem conhecido, que a gente até canta uma parte dele, lá de Romanos 8, 26 a 39, que é num contexto de Paulo encorajando irmãos ali de Roma, onde ele estava preso, para que eles tivessem a mesma atitude, o mesmo pensamento. Está explicando como é que tudo aquilo funcionava na vida dele e podia funcionar na vida dos irmãos também. Romanos 8, 26 a 39, vamos ler ele inteiro, ok? Também o Espírito, Paulo diz, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Percebe a relação entre o Espírito e oração? Cuidado do Espírito por nós, até mesmo nas orações que a gente nem sabe como fazer às vezes. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quanta certeza que Paulo expressa que ele tinha no coração. Aí ele diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nada ou ninguém pode vencer um cristão cujo propósito de vida é engrandecer a Cristo. Em outro trecho, 1 Coríntios 1, 27 e 28, Paulo escreve, pelo contrário, falando dos cristãos, que não precisavam viver preocupados com o que o mundo pensava deles ou o que eles mesmos pensavam de si mesmos. Paulo escreve, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Cada cristão aqui foi escolhido por Deus e é habitado por Cristo, e por isso tem a capacidade de ser usado por Deus para engrandecer a Cristo em qualquer situação e perante qualquer pessoa. O cristão mais fraco e vulnerável desse mundo é mais forte do que qualquer exército e capaz de demonstrar a força imbatível do Cristo que habita nele. Ninguém pode tirar do foco um cristão que vive para engrandecer a Cristo. Foi Deus quem escolheu fazer isso com a vida de quem ele resgatou, irmãos. O testemunho fiel dos cristãos em vida e até perante a morte tem sido uma das melhores ferramentas de Deus em convencer o mundo de que a vida com Cristo é muito mais valiosa do que a própria vida em si e do que viver para si mesmo. Por isso, tantos mártires na história da igreja e tantas conversões que se seguem após seus martírios. Mas para poder engrandecer a Cristo por meio da sua vida e demonstrar que não há nada mais importante em sua vida, o cristão precisa morrer diariamente para tudo o que o impede de viver para Cristo. Precisa se separar e se distanciar de todo o pecado que o prende e de toda a distração que o atrapalha e ocupa a sua vida consigo mesmo. Senão, ele não vai conseguir viver para engrandecer a Cristo. Ele vai viver para si mesmo. Se o cristão não viver assim, ou seja, para engrandecer a Cristo, ele estará envergonhando a Cristo e envergonhando a si mesmo. Ele tem a reputação atrelada do Senhor Jesus. Então sua vida se torna uma piada, pois queira ou não, a sua reputação perante o mundo é a de ser cristão. A questão é se ele está sendo um bom ou mau representante de Cristo. A vida cristã é feita de aparentes paradoxos, já percebeu? Morrer para viver, perder para ganhar. E aqui é justamente isso. Quando estamos preocupados tentando nos preservar de situações ruins, a única maneira de fazermos isso é justamente aceitarmos o desafio de vivermos para algo muito maior do que nós mesmos. A ousadia, Paulo fala, eu vou viver ainda mais com ousadia do que eu tenho vivido. A ousadia em viver como cristão para engrandecer a Cristo é o único meio de garantir que quando você estiver perante Cristo, você estará ali de pé e não será envergonhado. Olha o que João escreve
na sua última carta, 1 João 2,28, filhinhos, agora pois permanecei nele, mantenha sua comunhão com ele, não importa o que aconteça. E João estava preso quando escreveu isso também, estava preso assim, exilado numa ilha. Permanecer nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A palavra confiança aqui é a palavra ousadia. Uma coisa interessante, uma ilustração interessante, para a gente pensar junto. Eu gosto muito de aviões. Irmãos, eu não sei porquê, mas eu me sinto bem seguro viajando de avião. E quando a gente era missionário na Amazônia, eu com a minha família, nós viajávamos muito naqueles monomotores, né? O famoso teco-teco. E eu sempre quis que o piloto desse um rasante, sabe aquele... Quando ele está lá em cima e vem da potência e depois ele sobe. Uma manobra bem emocionante. Mas como minha esposa não gosta de aviões, eu combinei com a Flávia que o dia em que ela permitisse, eu pediria ao piloto para realizar este desejo do rasante, né? Até que um dia ela, enfrentando seus medos, acho que por muito amor a mim, permitiu que eu pedisse a ele. Então, para mim, foi o máximo, né? A família inteira no aviãozinho estava saindo, eram os últimos voos que a gente estava fazendo ali. E o piloto, falei com o piloto, um americano ali, e que era alguém que eu sabia pilotar muito, muito experiente. Então, o piloto decolou a toda a potência, voando na altura das árvores ali, com toda a velocidade, vendo passar aquelas árvores bem rápido ali ao lado. Em seguida, subiu bastante e finalmente começou aquela descida fantástica ali, mirando numa árvore em frente à nossa casa, vendo aquela árvore chegar, eu sentava no banco da frente, né? Então, vendo aquela árvore bem perto da nossa casa, que foi ficando cada vez mais perto, e quando chegou bem perto, ele puxou o manche, e o avião subiu com tudo, né? O estômago veio na boca ali. Que sensação maravilhosa, para quem gosta, certo? Olhei para trás ali, lógico, minha esposa não gosta tanto, mas eu adorei. Por que o piloto fez aquilo com aquele aviãozinho tão pequeno e frágil? Pensando nisso, eu acho que a gente só tem duas opções. Ele não sabia o que estava fazendo, por isso era doido, mas deu certo. Ou o contrário, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. A sua ousadia se baseava em conhecer perfeitamente aquele aviãozinho. E agora eu também conhecia mais sobre aquele avião. E sabia que ele era capaz de fazer coisas incríveis, do jeito que eu imaginava, mas agora eu sabia que ele fazia aquilo mesmo comigo dentro. Um dia, aquele aviãozinho pode até cair ou ser aposentado. Mas se isso acontecer, será como um grande aviãozinho, que voou bastante, levou muitos missionários, fez muita coisa boa e vai parar só após ter voado muito, sendo testado e aprovado. Irmãos, da mesma forma, nós como cristãos só conseguimos experimentar a vida cristã plenamente, só conseguimos experimentar a suficiência do amor de Cristo por nós, a transformação das nossas vidas, se vivermos com ousadia cristã. Ousadia cristã não é viver de forma imprudente, certo? Mas é viver segundo a perspectiva de Deus, é obedecendo às Escrituras, mesmo diante dos obstáculos e possíveis consequências que virão. Seguir a Cristo quando está livre para fazer isso e quando todos estão gostando de você e quando não estão gostando mais de você e até odiando você por odiarem a Cristo. Continuar vivendo a ousadia de ser cristão nesse mundo é a forma de experimentar a suficiência, o amor de Jesus na nossa vida, de nos dar segurança no viver, não importa o que aconteça. A ousadia cristã só acontecerá se o seu amor por Cristo superar o seu amor próprio ou o seu medo dos outros. Na verdade, medo dos outros é amor por si mesmo também, a gente sabe disso. Você decide cada dia se o compromisso cristão de engrandecer a Cristo será muito maior do que engrandecer a si mesmo.
E tentar agradar a si mesmo não garante proteção contra nada. Já percebeu isso? Nem a proteção de Deus, mas garante a correção de Deus muitas vezes, a fim de ensiná-lo que a vida cristã só é possível de ser vivida para agradar a Deus. A proteção contra a preocupação consigo mesmo, que é um problema enorme da nossa vida, é usar habitualmente a sua vida para engrandecer a Cristo. Terminar com duas perguntas. Que desafios você tem hoje para engrandecer a Cristo? Cuidado! Esses mesmos desafios são as tentações que você tem de envergonhar a Cristo. E só você irá decidir como viver em cada situação. E a segunda pergunta é: que decisões práticas precisa fazer hoje, a fim de que Cristo apareça tanto em sua vida, que sua reputação seja a mesma que a dele em alguma área da vida? Que decisões práticas? Então, na próxima mensagem, se Deus permitir, nós vamos ver o segredo que Paulo compartilhou para viver dessa forma também. Vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer pela tua palavra, pelo exemplo de Paulo, irmão nosso, que em situações de extrema pressão sobre a vida dele, tribulações, ele tinha uma garantia, que era o teu amor por ele, que era saber que o Senhor estava cuidando dele, não importa o que acontecesse. E ele percebeu que o fato de confiar em Jesus e de viver demonstrando isso, garantia que a sua vida estava segura nesse mundo, não importa o que acontecesse, Senhor. Garantia que o Senhor continuaria sendo engrandecido por meio da sua vida, como ele habitualmente vivia. Nos motiva, ajuda cada um aqui a vivermos da mesma forma, a não permitirmos que nada ou ninguém nos impeça, que na verdade é a nossa vontade, né? A gente sabe disso, mas nos confunda pelo menos, para que a gente deixe de engrandecer o Senhor para, numa tentativa inútil e frustrante, tentarmos engrandecer nós mesmos. Senhor, nos ajuda, nos faz crescer, usando os meios e métodos que o Senhor quiser. E agradecemos porque temos em Ti recursos, todos os recursos necessários para engrandecermos a Cristo e nos tornarmos os cristãos que o Senhor está construindo em nós, cristãos à semelhança do Teu Filho. Nós te agradecemos e te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, irmãos, irmãs, e que seja uma semana de oportunidade para a gente engrandecer a Cristo por meio do nosso viver, do nosso falar, e que a glória realmente seja do Senhor Jesus. Amém? Um abração, Deus continue nos abençoando.